Olá, mais uma vez aqui para falarmos da Palavra de Deus e a propósito estamos estudando acerca do Espírito Santo. Já trouxe aqui algumas disciplinas acerca de como receber e qual o momento que recebemos o Espírito Santo. E agora nós vamos aprender sobre o que faz o Espírito Santo em nós. O que faz o Espírito Santo em nós. Se você recebeu o Espírito Santo, logo você vai receber a orientação dele. E o Espírito Santo é que nos orienta. Eu falei que existem pessoas, embora evangélicas, ela pode até chegar a um determinado momento de fazer parte de departamentos de grupos, departamentos da igreja, né? Departamento chamado de grupos de louvor, coral, banda, orquestra. Ela pode fazer parte desses departamentos. O que não significa dizer que, embora faça parte, ela tenha o Espírito Santo. Por quê? Porque se o Espírito Santo lhe fala, lhe orienta e você ignora, ele sai de você. Ou seja, que utilidade está tendo o Espírito Santo dentro da pessoa? Porque o Espírito Santo ele foi dado à pessoa, promessa de Jesus, e a pessoa receberia o Espírito Santo. É um vínculo, ele é uma parte de Deus. Significa dizer que a pessoa agora tem vínculo com Deus. Mas esse vínculo ele é condicional. A quê? Ao comprometimento. A pessoa precisa ter uma vida comprometida com Deus. E o comprometimento se dá através do quê? Da oração, da leitura diária da palavra de Deus, tudo aquilo que concerne a vida espiritual. Então, quando a pessoa resiste a esse tipo de aviso, esse tipo de alerta, esse tipo de estímulo que o Espírito Santo dá, ele afasta da pessoa, pois ele está se sentindo inutilizado. Você não está usando, aproveitando a presença do Espírito Santo e, portanto, ele vai deixar de estar em você. Isso é grave, é sério, porque assim como você, a pessoa, o ser humano, deixa de dar importância à vida, ela morre. Porque a partir do momento que ela deixa de dar importância à vida, ela não se alimenta, ela não vive, ela não aproveita o momento de estar viva e então ela começa a atrofiar-se, ela começa a ficar desgostosa até que vem a morte da tristeza, a morte do sedentarismo e leva essa pessoa. Tá certo? Existem muitas pessoas que estão morrendo atrofiadas porque desistiram de reagir, desistiram de viver, desistiram de se relacionar com a vida, com as pessoas, com as coisas, e ela vai atrofiando até vir ao óbito, ok? Então, eu trouxe aqui um sistema digestório para você entender como que funciona o Espírito Santo na vida da pessoa. Aqui é o corpo, ok? Deixa eu dar uma viradinha aqui para você ver, ó. Aqui é o corpo humano. Então nós temos aqui o osso nasal, concha nasal média, concha nasal superior, hipófise, ápice, palato mole, raiz da língua, parte oral da faringe, epiglote, o esôfago, a traqueia, veia e tal, e o estômago, o esôfago, né? Vai para o estômago, agora sim, o estômago, tem o fígado, o duodeno, o pâncreas, intestino grosso, intestino delgado. Então tudo aqui faz parte do corpo. É o chamado sistema digestório. Tá certo? Então esse sistema digestório, ele nos dá condições de alimentar-nos. Nós nos alimentamos e todo esse sistema trabalha pela nossa alimentação e para a nossa alimentação. Mas como isso acontece? Eu acabei de fazer um pedido pelo aplicativo do Mercado Livre e amanhã provavelmente vai chegar, pelo menos é o que consta lá, vai chegar para mim o cérebro anatômico, anatomia
do cérebro, para você saber como que funciona o cérebro, mandando comando para o corpo. Então o cérebro ele manda comando para esses organismos, ou esses órgãos, que estão dentro do organismo. O organismo é um conjunto de órgãos, ok? Ok, então vamos lá. Fígado é um organismo. Desculpa, é um órgão que está dentro do organismo. O estômago é um órgão. O duodeno é um órgão. Pâncreas, órgão. Enfim, então o organismo do corpo, que é o que compõe, é o grupo de órgãos do corpo, vai receber comando do cérebro. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Então é ele quem manda comando para a igreja. O organismo, bem como os membros do corpo, ele faz parte do quê? De um comando. E o comando é do cérebro. Ok? Então quando o cérebro recebe este comando, logo quando o cérebro envia esse comando, logo ele precisa ser correspondido. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Vamos lá. Você está com vontade de beber alguma coisa, certo? Deu vontade de beber. O que o seu corpo precisa? Hidratar. Então você pode beber qualquer líquido, pode ser um refrigerante, pode ser, claro, não é saudável, mas vem à vontade, é o estímulo, certo? Estou falando de estímulo, não o que é saudável e o que não é. Evidentemente que tudo que é saudável é a prioridade do corpo. Ok? Para conservar a saúde do seu corpo, você tem que se alimentar com coisas saudáveis. Isso é muito importante. O Espírito Santo sempre vai lhe ensinar a se alimentar com coisas saudáveis. E a Bíblia diz, tudo que é de boa fama, tudo que é proveitoso, tudo que edifica, nisso pensais. O que a Bíblia quer dizer em outras palavras? Se alimente disso. Então você tem que se alimentar daquilo que faz bem para a sua vida espiritual. E a palavra de Deus é que faz bem para a vida espiritual. A pornografia não faz bem para a vida espiritual. A mentira não faz bem para a vida espiritual. O pecado da promiscuidade, seja dinheiro sujo, né? Falcatruas, esquemas, corrupção em geral, mentiras, fofocas e outras coisas, mas elas não fazem bem para a vida espiritual. Pelo contrário, elas possibilitam a perda do Espírito Santo. Você pode perder o Espírito Santo a partir do momento em que você começa a dar muita importância a essas coisas que não são saudáveis. Então, assim como o corpo humano precisa se alimentar de coisas boas, assim o homem que recebe o Espírito Santo. Quando eu falo homem, eu estou falando de ser humano, não necessariamente o gênero masculino, e descartando o gênero feminino, nada disso. É o ser humano num todo. Ele precisa se alimentar das coisas boas. A palavra de Deus é o melhor alimento. Então, dedica a sua vida em ouvir, em ler, a estudar a palavra de Deus. Ok? Vamos lá. Aí, aqui então está a arcada dentária. Dá toda uma explicação especificamente sobre os dentes e o que vão, né, como ele é composto, de esmalte, dentina, cavidade pulpar, gengiva, cemento, vasos sanguíneos e nervos, canal, raiz, colo, coroa. Então, aqui parece uma coisa tão vil, né? Dente, falar em dente, parece uma coisa simples. Mas olha os detalhes que envolvem uma só coisa que nós chamamos de dente. Então, se tem vaso sanguíneo, significa dizer que esse dente ele é alimentado. Tá certo? Por isso existem alguns alimentos específicos para a saúde dentária. A higienização, por exemplo, né? Então você tem que estar conservando os seus dentes limpos. A língua é uma coisa que parece ser tão simplória. Olha do que ela é composta. Espaço epiglótico, tonsilas pós-linguais, sulco terminal, papilas caliciformes
e outras coisas. Então, existem várias áreas, pequenas áreas da língua que lhe traz o sabor da gordura, o sabor do açúcar, o sabor do sal, ok? Aquilo que é azedo, aquilo que é doce, a sua língua ela detecta tudo isso em razão do quê? Do seu cérebro. O seu cérebro lhe emite mensagem dizendo, olha, este alimento está azedo, este alimento está salgado, este alimento está doce demais ou doce de menos. O seu cérebro lhe manda o comando e você passa a saber o que esse alimento ou aquele alimento está ou não tendo como algo de anormal, ok? Aí o estômago, quando você digere o alimento, vamos dar uma viradinha na câmera aqui, você digere o alimento, tá certo? A tua língua detecta o sabor do alimento, o olfato é para você sentir o cheiro do alimento, se é um alimento saudável, você fala, nossa, que comida cheirosa. Então, o teu cérebro te enviou mensagem dizendo que a comida está aprazível. E quando a comida está azeda? O teu cérebro vai lhe enviar mensagem, não coma porque essa comida está azeda. Ok? Aí então vai descer o alimento pelo esôfago, que é o canal onde liga a parte da cabeça, né? A mordidura, a língua, olha aqui a língua. E o alimento vai descer para o estômago. Ok? Muito bem. Se este alimento for saudável, não haverá nenhuma novidade. Se ele não for saudável, quando chegar no estômago, você insistiu em comer, porque estava com muita fome, foi algo irresistível, por questão de educação, seja lá por que razão, você resolve comer aquela comida mesmo que o teu cérebro tenha dito que não era saudável. Quando chega no estômago, o estômago consta o quanto aquela comida não era saudável, o quanto aquele alimento não era saudável. Você começa a sentir dor no estômago, porque ele está rejeitando aquela alimentação. E dependendo da situação, ele vai começar, você sentir um embrulho, né? A palavra embrulhou o meu estômago começou a doer, até que você então gurgita, você devolve aquele alimento do seu corpo, porque o seu organismo não aceitou aquele alimento. Assim é a palavra de Deus. Quando você começa a se alimentar de algo que não lhe faz bem, o seu comando, o seu cérebro, o Espírito Santo começa a falar para você, esta comida não é boa para a sua vida. Este alimento não é saudável. Esta conversa não é saudável. Esse vídeo não é saudável. Esta foto não é saudável. Enfim, você começa a observar coisas e o Espírito Santo começa a lhe alertar se é saudável, se não é. Você se alimentar disso. Existe uma frase muito célebre, muito importante, que você se fortalece daquilo que você se alimenta. Então, quando você se alimenta de fofocas, de disse-me-disse, de contenda, você começa a se tornar uma pessoa estressada, odiosa, intolerante, insuportável. Por quê? Porque você está se alimentando daquilo que está comprometendo o teu comportamento. Então, se você tem o Espírito de Deus, ele vai te alertar acerca disso. Quer ver? Vamos ler a Bíblia? Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas são pessoas que moravam na galáxia. Daí vem a palavra Gálatas. Habitantes, moradores, os crentes da galáxia. Não é galáxia não, é galáxia. Galáxia, não é galáxia, viu? Galáxia é um outro assunto. Então vamos lá. Capítulo de número 5 do livro de Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, não é livro. Então, quando você lê o Antigo Testamento, você vai deparar com o livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Samuel. Você vai deparar com o livro dos reis, primeiro e segundo livro dos reis. Você vai deparar-se com os livros das crônicas, primeiro e segundo livro das crônicas. Então lá é primeiro reis, primeiro Samuel, primeiro crônicas, porque são livros, substantivo masculino. Eu sempre falo isso nas aulas que eu ensino.
No Novo Testamento, você vai deparar-se com a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que eram os moradores da cidade de Corinto, ok? Primeira e segunda carta aos aos Tessalonicenses, que são os povos que era o povo que morava em Tessalônia. Então, primeira e segunda carta, não é primeiro e segundo livro. Livro é no Antigo Testamento. No Novo Testamento fala-se carta ou epístola, substantivo feminino. Por isso, primeira carta, segunda carta. Nunca primeiro Coríntios, segundo Coríntios. Não, primeira Coríntios. Porque a carta, substantivo feminino, primeira Tessalonicenses, porque é a carta aos Tessalonicenses. Se a carta é substantivo feminino e, portanto, se expressa ou se pronuncia primeira carta, segunda carta. Ok? Bom, como Gálatas era só uma carta, então não há necessidade de falar primeira carta. É carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16. Isso aqui é vida pelo Espírito, ou seja, vida sob o comando do Espírito. Versículo 16 diz: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. O que é que Paulo está dizendo? Andai no Espírito e andai sob o comando do Espírito. Lembra que eu disse que quando você se alimenta, você está fortalecendo o seu corpo. E quem recebe esse alimento é o seu organismo. Você ingere o alimento, tá certo? E às vezes quando a pessoa está com essa região aqui comprometida, deixa eu mostrar, quando a pessoa está com essa região aqui comprometida, então ela vai receber alimento pela traqueia, é chamada traqueostomia, uma coisa assim, né? Então o médico, ele fura aqui e a pessoa passa a receber alimento por aqui, porque ela não consegue se alimentar. Ela não consegue por si só se alimentar, não consegue mastigar, então ela vai receber alimento líquido, ou talvez pastoso, mas não tão pastoso, por aqui, provavelmente líquido, né? Por aqui. Então o organismo ele não pode se comprometer, ficar comprometido, ou seja, prejudicado, em razão de a pessoa não conseguir ingerir. O que às vezes leva a pessoa a não ter condições de ingerir? É quando ela está em um estado vegetativo. Ela está muito mal. Então ela por si só ela não consegue mais mastigar. Então existe a traqueostomia. Eles furam aqui e através da comida, através da traqueia, a pessoa vai receber alimento e o alimento vai descer para o estômago e depois do estômago, certo? Vai para o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado e o intestino grosso ele é responsável por eliminar essa pasta que agora já não tem mais nutriente, não tem mais, vamos chamar de proteínas, né? Porque todas as proteínas foram distribuídas para o corpo. Para o dente, lembra que eu falei? O dente, para os olhos. Então, a comida sendo saudável, ela vai ser, ela vai ser encaminhada para o organismo e o organismo vai distribuir para os órgãos, ok? Olhos, boca, ouvidos. Então, esse alimento ele vai ser distribuído para o corpo, a fim de que o corpo continue sendo saudável. Então, musculatura, ossos, veias, tudo isso vai receber nutrientes, vai receber vitaminas para o fortalecimento do corpo num todo. É o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo entra na pessoa, ele tem a função de torná-la saudável diante de Deus. Então, o que é uma pessoa saudável? Uma pessoa disposta. Vamos falar do corpo. Então, quando a pessoa se alimenta, como eu falei aqui, ela tem
ela tem uma vida saudável, ela ouve bem, ela enxerga bem, ela fala bem, porque ela está saudável, então não tem aquela voz fraca, desnutrida, de quem não se alimenta, de quem não come direito, não dorme direito, não vive direito. Ela vive super bem, sempre disposta, ela caminha, ela corre, ela anda, ela conversa, ela ri. Por quê? Porque ela está se alimentando. Então, quando você se alimenta do Espírito, aliás, quando você se alimenta da palavra, o Espírito Santo quer que você esteja assim, bem disposto, bem saudável espiritualmente. Então o Espírito Santo fala, vai orar, porque a oração é um alimento. Vai ler a Bíblia, porque a leitura da palavra de Deus é um alimento. Então, a partir do momento que você assim o faz, você começa a receber comando e obedece. Você começa a obedecer o comando do Espírito Santo. Por isso, Jesus disse que o Espírito Santo que viria, iria lembrar os discípulos das palavras que Jesus disse. Quantas não foram as palavras que Jesus disse aos discípulos? Confere? Jesus ensinou os discípulos não só na teoria, como na prática. E então, o Espírito Santo, pelo que Jesus disse, o Espírito Santo ia fazer os discípulos lembrar de todos aqueles ensinamentos. Então, quando você lê a Bíblia, eu vou citar para você aqui um exemplo, aliás, não vou nem ler. Eu vou citar para você um homem por nome Eunuco. Não que o nome dele fosse esse, né? A palavra Eunuco provavelmente seja aí um substantivo, não necessariamente um nome próprio. Mas, enfim, vamos entender. Esse cidadão, ele estava vindo do templo. Ele estava vindo de uma adoração. E ele parou na beira da estrada e começou a ler a Bíblia. No caso, eu estou falando Bíblia, mas ele leu um pergaminho, porque a Bíblia ela foi composta, né, de vários pergaminhos e foi então compuseram a Bíblia, que contém 66 livros, ok? Então esse cidadão estava lendo o quê? O pergaminho de Isaías. E ele deparou-se com aquela passagem de Isaías, capítulo 53. Esse rapaz começa a ficar encucado. Falei, peraí, esse profeta está falando dele ou de alguém? O Espírito Santo, vendo isso, olha o trabalhar do Espírito Santo. Ele impulsiona o rapaz a ler a Bíblia. Aí ele para o carro, viu? Você que vem para cima e para baixo de carro, aí dá uma paradinha. Para o carro, numa sombra, em um lugar que não vai lhe comprometer, né? Você não vai receber multa. Ou ganhar, você é multado e vai receber a multa mês seguinte, né? Porque você é multado hoje, daqui 30 dias a multa chega na tua casa. Então, para isso evitar, você para no estacionamento, para ler a Bíblia. É importante esse parênteses que eu abro aqui. Esse parêntese, né? Que eu abri para você entender que o Espírito Santo faz a pessoa parar o carro. Olha, o rapaz estava voltando do templo, ele não podia estar lendo essa passagem de Isaías lá no templo. Não, na volta do templo, ele parou o carro e começou a ler. Ele ficou encucado, peraí, mas de quem Isaías está falando? É dele mesmo ou de alguém? Aí a Bíblia diz que o próprio Deus foi até um profeta, um evangelista, por nome Filipe, diz, Filipe, encosta no carro ali. Aí quando Filipe encostou, viu que eu nunca estava lendo. Aí Filipe perguntou, você está entendendo o que lê? Aí ele disse, mas como que eu vou entender se não tem quem me explique? Olha isso, olha o trabalhar do Espírito Santo. Então se você quer a explicação da palavra, você precisa ler a palavra. Ontem eu recebi um áudio de uma irmã falando, pastor, me explica para mim esse áudio. Aí eu fui ouvir o áudio que uma outra irmã enviou para ela. E qual era a dúvida? Se a profecia de Joel ia se cumprir, ou já havia se cumprido, ou era simplesmente uma ameaça, um alerta e tal. Significa dizer então que a irmã estava lendo a Bíblia e deparou-se com a profecia de Joel e lhe causou uma curiosidade de querer saber. É assim que é a palavra de Deus. Para você ter interesse de querer saber como funciona, você precisa ler. Então esse eunuco ele começou a ler e viu que
era algo estranho. Isaías estava falando, vamos ver o que ele leu? Isaías 53, ó, já está aqui, ó. 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou? A quem se manifestou? Só um minutinho que tem uma calopsita aqui beliscando meu pé, porque ela quer que eu pegue ela. Eu vou colocar ela em cima aqui da minha cadeira. Um minutinho. Olha. Atrapalhando o culto. Bom, então o que ocorre? Isaías escreveu o versículo 1, aí agora vamos ao versículo 2. Ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Olha isso, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Aí Isaías começou a traçar aqui o perfil do futuro Messias, que no caso Jesus, esse que estava orientando os discípulos acerca do Espírito Santo. Então, antes dele nascer, Isaías já estava profetizando o nascimento de Jesus. Aí esse eunuco, né, ele voltando do templo, capítulo 9 da carta não, aqui no caso é livro de Atos dos Apóstolos, deixa eu ver aqui, isso, capítulo 8, desculpa, é nem o 9, capítulo 8, olha quem quer atrapalhar o culto aqui, capítulo 8, de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, aqui ó, no caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Olha isso. Regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. Quem? O etíope, o eunuco. Ele regressava do templo e havia assentado no carro para ler a Bíblia. Disse o Espírito, com letra maiúscula, disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Então preste atenção, o Espírito Santo ele comanda. Por isso que eu disse para você, quando você começa a estudar, se interessar em ler a Bíblia, Deus vai designar pessoas para te orientar. Então não fica naquela, não adianta eu pegar a Bíblia porque eu não vou entender nada. Não, isso é pretexto para não ler. Porque o entendimento se dá a partir do momento que você começa a ler. Deus vai colocar pessoas para te orientar caso você tenha alguma dúvida. Ok? Então vamos lá. Diz o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo, olha isso, Filipe foi correndo. E às vezes as pessoas elas se omitem a ajudar alguém, né? O Espírito Santo fala, orienta a pessoa, lê, explica. Aí a pessoa, não sei se ela vai gostar que eu chegue até ela, então eu não vou fazer isso. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Ok? Então vamos lá. Correndo, Filipe ouviu o que lia. Ouviu. Então Filipe chega perto do carro e ouve o etíope, o eunuco, lendo Isaías 53. Ouviu que lia o profeta Isaías. Aí o Filipe pergunta: entendes tu o que lês?
Versículo 31. O eunuco respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Olha isso. Tá certo? Ele estava lendo. A Bíblia diz: bem-aventurado é o que lê. Está escrito em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 3. Bem-aventurado é o que lê. Então o fato de você ler a Bíblia, que é o próprio Espírito que está estimulando a você. Lembra que eu falei que o cérebro estimula a pessoa a comer? Aí a pessoa se alimenta, o alimento desce para o organismo, né? E o organismo envia proteínas para os órgãos. Tá certo? Então, bem-aventurado é o que lê. Você quer ser bem-aventurado? Começa a ler. A bem-aventurança se dá através disso, da leitura. Então, quando o eunuco, quando o etíope começou a ler, houve curiosidade de querer saber mais sobre o que ele estava lendo. E quando ele começa a ler, o Espírito Santo então fala para Filipe chegar até ele. Filipe chega, pergunta se ele entendeu. Ele fala: mas como que eu vou entender se alguém não me ensinar? Aí então a Bíblia diz que ele rogou, ele pediu que Filipe subisse no carro. Aí a Bíblia diz aqui, versículo 32. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Então, ainda naquele texto que nós lemos, Isaías 53, você seguindo aquela leitura, você vai ver que, de fato, Isaías fazia menção a Cristo na condição de cordeiro. E Cristo, quando ele foi levado pelos prisioneiros, pelos assassinos, pelos soldados romanos, ele estava sendo levado como ovelha para o matadouro. Ele estava sendo levado para morrer. E ele não abriu a sua boca. Então Isaías começa a traçar algum perfil de forma discreta, usando metáforas. Cordeiro, 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 ovelha para o matadouro, fazendo menção ao que viria a acontecer com Jesus, que ele seria levado para o sinédrio, seria julgado, condenado e morto. Mas nada disso fez com que ele abrisse a boca. Ele foi como uma ovelha muda, não abriu a sua boca diante dos que o tosqueavam. Tá certo? Então, eunuco sentiu vontade de ler a Bíblia. O Espírito Santo fez eunuco sentir desejo de ler a Bíblia. Aí eu pergunto: você não tem esse desejo de ler a Bíblia? Se você disser que não, então você está num estado vegetativo mesmo. E se você disser que sim, eu pergunto: o que lhe impede de ler a Bíblia? Eunuco parou o carro. Então pare um pouco do que você está fazendo. Pare um pouco do que você está fazendo e leia a Bíblia. Alguém vai te orientar caso você tenha alguma dúvida. Inclusive, a lição que estamos aprendendo, eu estou trazendo de forma bem básica, bem assim, digamos, superficial, porque eu estou falando certamente com pessoas que não têm habilidades, não têm familiaridade com a Bíblia. Então eu não posso me aprofundar e querer mostrar todo o conhecimento para surpreender, para empolgar alguém ou impressionar alguém. Não, eu estou aqui para ensinar. Então a ideia não é expor ou deixar transparecer a minha vaidade de que quero que você saiba que eu sei tudo. Afinal, eu não sei tudo. Mas a gente tem um pouco de conhecimento que poderia trazer esse estudo de forma mais profunda. Aprofundar mais no assunto. Mas a ideia não é essa. A ideia é ensinar o básico. Para que aquelas pessoas que ainda não sabem o que significa Espírito Santo, o que é receber o Espírito Santo, para que, como e quando, estou aqui para orientar. De repente, se você sabe tudo sobre isso, você pode fazer o que eu estou fazendo. Oriente as pessoas acerca do Espírito Santo. Como receber o Espírito Santo. E a partir do momento que a pessoa recebe o Espírito Santo, então ela vai receber o batismo do Espírito Santo. Esta será a próxima aula. Portanto, a quinta lição acerca do Espírito Santo, nós vamos falar sobre o recebimento do Espírito Santo no sentido de virtude, com o objetivo de trabalhar para Deus, recebendo os dons. Primeiro você recebe o Espírito Santo
para que Ele lhe orienta, lhe instrua a fazer a vontade de Deus, a transformar a tua vida através da oração, através da leitura. A leitura é a oração que vai transformando, vai mudando o seu conceito, vai mudando o seu comportamento, vai mudando a sua cultura, vai mudando a sua forma de viver, a sua maneira de viver. O Espírito Santo, através da palavra, vai mudando você. Quando você estiver recebendo essa transformação, e Deus vê condições de dar a você os dons espirituais através desses exercícios, que é a leitura da palavra, oração, meditação e tal, aí você começa a receber os dons. A pessoa fala, eu tenho um dom disso, dom daquilo. Aí pergunta se lê a Bíblia. Não leio, então não é dom. Não. O Espírito Santo só dá capacidade, só dá habilidade à pessoa que tem compromisso com a palavra de Deus. Então, quem não tem uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, meditação da palavra, dizer que tem dons, não procede. O Espírito Santo, ele é muito criterioso. Tá certo? Então, guarde isso contigo, entenda isso, e na próxima aula nós vamos aprender sobre como receber o Espírito Santo no sentido de trabalhar para Deus, através dos mecanismos, das ferramentas que chamamos de habilidades ou dons espirituais. Ok? Na próxima aula. Fique com Deus e até qualquer hora. E antes, deixa eu lhe fazer mais uma vez o pedido. Dê o seu like aí, ou faça o seu comentário, caso você ache necessário. Mas deixe o seu like, se inscreva nesse canal e nos abençoe através deste canal. Tá certo? Deus abençoe no sentido de compartilhar essa lição com outras pessoas. Deus abençoe. Até a próxima lição, se Deus quiser. Fique com Deus.